Oi, então bora lá para nossa aula prática 2. Dessa vez eu já vou estar aqui com todo o notebook completo. Depois eu vejo o que a galera prefere, se acha melhor desse jeito ou do jeito que eu vou codando enquanto eu explico. Então tá, hoje o que a gente vai ver principalmente é o uso de TensorFlow Datasets, que é uma biblioteca TensorFlow para carregar conjunto de dados, que tem muito mais datasets, eu acho assim facilmente uns 10 vezes mais que o Keras tem. Além de dar outras facilidades para manipulação desses dados. Depois a gente vai ver como fazer Usando ele, a gente vai treinar também uma rede neural convolucional. Então a gente vai ver como que a gente usa camadas convolucionais, camadas de pooling e a camada de achatamento, a camada de flatten. Depois disso a gente vai mexer com o model subclassing, que a gente na verdade não vai precisar, mas que a gente vai introduzir agora, que a gente vai aprender agora, que lida com vai nos permitir fazer modelos mais complexos, modelos que não são tão lineares, tão sequenciais. Então vai ser útil para quando a gente for, por exemplo, implementar uma ResNet. E por fim, a gente vai ver um dataset mais, vamos dizer, um dataset mais de verdade, que é a ImageNet, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então bora lá. Primeiro, para carregar os dados, vamos mexer com o MNIST. Então, primeiro a gente instala o TensorFlow Datasets. Aqui eu estou, na verdade, fazendo um update dela, porque quando eu primeiro fiz o vídeo, a versão dela estava defasada e não estava podendo rodar todas essas coisas legais que a gente quer rodar. Depois a gente importa as bibliotecas, testa aqui a versão, vê se está direitinho. Se tiver 3.2.1 para cima, vai dar certo. Então, bora lá. Primeiro, bora carregar esses dados. Então, a gente usa essa função load da TFDS, da TensorFlow Datasets, e a gente passa o nome do dataset, o split. O split vai ser as divisões do dataset que a gente quer pegar. Aqui eu estou passando várias divisões, então ela vai retornar vários datasets, que vai ser, no caso a gente vai criar um de treino, validação e teste. Para isso, eu estou passando aqui o teste, é o último deles, então vai vir aqui o dataset de teste. E eu separei a treino em treino até o 90% e treino do 90% ao 100%. Então, essa aqui vai terminar sendo nosso dataset de treino e esse vai ser usado como nosso dataset de validação. Eu mando dar uma embaralhada nos arquivos para garantir que vai estar bem distribuído os dados, que não vai terminar que o treino está com só uma, está com 9 classes e a validação está com a outra classe que não está no treino. E eu peço esse withInfo, que vai gerar essa variável aqui, a desinfo. Eu digo que ela é verdadeira, então vai passar o dado para cá. Se eu tivesse colocado como false, isso aqui não seria gerado. Isso aqui a gente vai usar nesse comando de mostrar exemplos. A gente tem que passar o desinfo para a gente poder ver alguns exemplos do MNIST. E aqui a gente consegue ver, assim, na vez passada a gente nem visualizou eles. Aqui é interessante para você visualizar um pouco o formato do seu dataset. Então aqui a gente tem os dígitos, né? A gente vê que eles estão meio pixelados, porque 28 por 28 é realmente pequeno. E é basicamente isso. Agora para a ideia de formatação dos dados. Então, basicamente, os nossos dados estão de 0 a 255, inteiros de 8 bits. A gente não quer isso, a gente quer estar com float de 0 a 1 para facilitar o treinamento da rede neural. Aqui a gente não está mais lidando com... o dataset não está mais no formato de array de NumPy, de vetores de NumPy. Então, a gente termina tendo que... para poder fazer essa transformação, a gente vai ter que usar um map, a gente vai ter que usar esse conceito de um mapa, que ele é um tipo de função que ele pega uma função e um conjunto e você você aplica essa função em cada um dos membros do conjunto. Então é assim que você aplica funções em dataset do TensorFlow. Então a gente vai ter que primeiro definir essa função de normalizar dados. Então o que ela faz? Ela pega um data e ela quebra ele em imagem e label, que é o que vem no data do MNIST. Depois a gente pega a imagem e casta ela para um float de 32 bits e divide por 255. Então, assim, os valores vão de 0 a 255. Agora, quando a gente dividir, os valores vão passar aí de 0 a 1. E aí retorna ela e o label que não mudou nada, porque a gente só normalizou a imagem. A gente não, de repente, 1 virou um 3. Não, a gente só normalizou a imagem. Beleza? E agora a gente vai usar isso aqui para formatar esses nossos dados. Então, o primeiro passo é aplicar um map. Então, aqui, trainDS, valDS, testDS.map. E a gente passa a nossa função, que é essa normalize image. E o segundo parâmetro é que a gente vai mandar rodar esse troço em paralelo. E aí vai fazer com que rode bem mais rápido. A gente passe a função pelos dados bem mais rápido do que se a gente fosse passar sequencialmente. Então aqui é só a ideia de paralelizar a nossa aplicação da função para ficar mais rápido.
A gente passa essa variável aqui, o tf.data.experimental.autotune. Isso aqui é só para ficar genérico, porque em vez de eu tentar ver, esse aqui tem 8 cores, não, eu passo isso aqui e aí o próprio programa ele determina qual é que é o maior número de chamadas qual é que é o melhor número de chamadas paralelas que ele pode usar para deixar isso aqui o mais rápido possível. Beleza, depois a gente usa aqui o cache. O cache ele carrega os nossos dados na memória RAM. Isso aqui é bem útil porque em vez toda vez você tem que puxar o dado do disco para a memória RAM e daí depois da memória RAM para a GPU, isso aqui você já vai jogar tudo para a RAM e aí agora você consegue processar as coisas mais rápido. Depois vai ter um shuffle. Esse shuffle a gente só vai usar ele para o nosso conjunto de dados de treinamento. E a ideia dele é basicamente você embaralhar os dados, porque depois que a gente for fazer o batch, a gente quer pegar batches diferentes cada vez. Então, se você não fizer isso, você está usando sempre os mesmos batches no treinamento. Quando você faz isso aqui, você garante que os seus batches são realmente caras aleatórios, independentes, que é o que a gente assume quando a gente está, vamos dizer, deduzindo as propriedades do gradiente descendente estocástico. Então, isso aqui nos dá melhor garantia nessas coisas que a gente assume, então nos melhora o nosso desempenho geral. Depois a gente vai ter um batch. Então a gente vai pegar os nossos dados e vai quebrar eles em batches de tamanho 128. E por fim vai ter o prefetch, o que ele faz é enquanto a sua rede está rodando o exemplo, ele pega ele vai carregar os dados na GPU. Então, se você não fizer isso aqui, o que acontece é, ela está rodando aqui um batch de 128 caras na sua rede, terminou de rodar, aí a GPU faz a requisição para carregar os dados que estão na sua RAM para a GPU, aí carrega esses dados e roda na rede. E aí essa passagem de dados ela é bem demorada, então você termina perdendo muito tempo que a sua GPU está fazendo nada, está esperando o dado vir para ela. Então quando você usa o prefetch, o que acontece é que enquanto o seu dado está passando pela rede, você já está carregando ele para a GPU, então você termina que está sempre passando o dado pela sua GPU, porque quando ele termina de passar aqui o exemplo, o seu dado talvez já tenha carregado, então ele já passa de mais dados pela rede. E aí isso aqui torna o treinamento bem mais eficiente, né? Você não está gastando tempo sem fazer nada, você está o tempo inteiro processando dados. Beleza? Depois aqui vai ter o nosso modelo convolucional, então aqui eu fiz um exemplo. Esse meu exemplo ele não é particularmente bom para MNIST, ele é mais para ilustrar uma coisinha mesmo, legal? Então bora ver aqui ele. O que acontece? Primeiro a gente tem aqui 128 filtros, um kernel size de 7 e strides 4. Então, a entrada é o quê? É 28 por 28 por 1, porque é preto e branco, é MNIST. Então, com esse kernel de tamanho 7, stride de tamanho 4, o que a gente vai fazer? A gente pega o 28, subtrai 7, divide por 4 e soma 1. Então, qual é que é o tamanho dos nossos mapas de características? 28 menos 7, 21, dividido por 4, a gente arredonda sempre para baixo, fica 5, soma 1 dá 6. Então, nossos mapas de características vão ser 6 por 6, e nós vamos ter 128 deles. Então, a saída disso aqui é 6 por 6 por 128. Agora, eu vou passar um outro kernel, tamanho 3 por 3, não vai ter nenhum, o stride dele vai ser 1, e o que é que vai rolar? Vai ser 6 menos 3 mais 1. Então, daqui vai sair mapas de tamanho 4 por 4, vão ter 64 mapas. Esse cara aqui vai ser 4 menos 3 mais 1, vai sair mapas de tamanho 2 por 2, 128 mapas. E aí eu vou fazer um max pool 2 por 2, então eu estou pegando um cara 2 por 2, aplicando o max pool 2 por 2, sai só um cara. No caso, vai sair cada mapa de características, cada mapa de ativação vai sair um cara, mas nós temos 128 desses mapas, então aqui o resultado final vai ser 1 por 1, ou seja, 1, né, por 1, por 128. Aí agora vem essa camada importante, que é a camada de flatten, ou a camada de achatamento. O que ela faz é, ela transforma a sua saída num vetor. Então assim, se aqui fosse, por exemplo, em vez de 1 por 1 por 128, fosse, sei lá, 2 por 2 por 128, a gente tivesse colocado esse max pool, a flatten ela ia transformar tudo isso aqui num grande vetor, que ia ser 4 vezes 128, ia ter um vetor também 512. Como já está 1 por 1 por 128, ela termina transformando num vetor de tamanho 128. Não muda muito, mas fica no formato de vetor para passar pela densa. Beleza. Então aqui temos essa arquitetura toda. E o que eu queria só ilustrar é que nessa saída aqui a gente está com 1 por 1 por 128. Então se você for olhar, quer dizer que cada um desses números, cada um desses neurônios de saída, eles têm
um campo visual do tamanho da imagem inteira. Porque cada vez que você vai diminuindo o seu mapa de características, o que acontece é que aqueles neurônios eles têm um certo campo visual, né, em relação à imagem original. E quando a gente chega num cara que ele está do tamanho 1 por 1, então esse cara ele realmente tem um campo visual da imagem toda. Ele é uma característica que está pegando a imagem inteira para ser gerada. E aí a gente está passando essas 128 características usando a imagem inteira para a nossa densa, e aí ela vai tentar combinar as características para conseguir fazer a classificação ideal. E eu estou só colocando isso porque quando a gente for implementar uma ResNet e tal, a gente vai ver um tipo de camada que ela é chamada de Global Pooling, e aí você vai ter uma Global Pooling máxima, uma Global Pooling de média, e o que ela faz é justamente ela força isso, ela força essa coisa de terminar um por um pelo número de mapas. Porque ela vai pegar um mapa de ativação, não importa o tamanho dele, e ela vai aplicar um pooling nele inteiro. Então, se aí, sei lá, a gente estivesse fazendo aqui e terminasse um cara 10 por 10, você aplicasse essa camada, ia sair um por um. Tipo, ela ia aplicar por exemplo, o max pooling, ela ia pegar o maior cara nesse 10 por 10. Ah, mas se viesse agora 20 por 20, ia sair também um. Ela sempre termina transformando todo mundo em um único cara que tem, vamos dizer, essa visão do campo visual da entrada inteira. Beleza, e aqui a gente compila o modelo que a gente fez anteriormente, assim, sem nenhuma diferença mesmo. Passa a loss, passa o otimizador como Adam, passa a métrica de acurácia. Aqui eu pedi o sumário do modelo para mostrar uma coisa interessante, que é esse modelo está muito pequeno. Ele tem em torno de 155.338 parâmetros. E se lembrar, o nosso modelo de 2 camadas só, todas elas densas, ele já tinha da ordem de, sei lá, 780 mil parâmetros. Então, esse modelo aqui tem 1/5 do tamanho dele. E você vai ver que a gente manda aqui treinar. Como a gente está usando TensorFlow Datasets, em vez de a gente mandar um Validation Split, a gente manda já o Validation Data e passa direto à validação. E a gente manda treinar aqui e o resultado final dele, em acurácia, foi em torno de 98%. Quase 99%. Então, assim, você vê que a gente está com um modelo bem melhor que o anterior e o desempenho está parecido, às vezes até melhor. E você mexer aqui, você consegue um desempenho bem melhor do que o que a gente tinha anteriormente, só com camadas densas. Então, assim, você vê aquilo que eu te falei, que a convolução ela é bem útil para imagens. Mesmo a MNIST sendo um dataset muito simples, você já consegue ver um pouquinho disso. Beleza. Agora vamos falar de modo subclassing. Modo subclassing é um jeito do Keras em que a gente vai criar uma classe que ela herda da classe modelo do Keras. E isso vai nos permitir criar arquiteturas mais complexas. Agora a gente não vai criar essas arquiteturas mais complexas, na verdade, mas é para quando a gente eventualmente for criar a ResNet, você já saber como fazer isso aqui. Então, assim, se você vai fazer uma rede que é totalmente sequencial, você quer fazer uma coisa simples, até um VGG, na verdade, você pode só usar a sequential. Se você quer lidar com modelos mais não lineares, em que não é só o dado entrando e passando de camada em camada, mas vai ter uma camada que ela vai gerar saída para várias camadas diferentes, e depois você combina essas camadas de algum modo, então você vai, em geral, usar esse modo subclassing. Obrigatoriamente, você tem que implementar o método init e call. Opcionalmente, você pode implementar um build e tem alguns outros métodos opcionais que a gente vai eventualmente terminar implementando eles mais para frente. Mas o foco aqui é o init e o call. O init, você tem que implementar para qualquer classe de Python, ele é o construtor da classe. E aqui, para o nosso modelo, o que a gente faz só é criar várias variáveis contendo camadas do Keras. Então, a gente vai criar aqui 2 de convolução, estou fazendo bem simples aqui, kernel tamanho 3, não estou colocando nenhum padding, não estou especificando stride, tem 32 filtros na primeira, 64 na segunda, depois eu fiz aqui um max pool, usei a minha camada de achatamento e uma densa de classificação. Então, assim, modelo bem simples, realmente só para mostrar como é que você inicializaria. Depois tem aqui a call, que essa aqui ela vai ser chamada toda vez que você fosse chamar o modelo. Então, quando você vai dar um ponto fit, um ponto predict, coisa assim do tipo, ela chama essa função. E o que a gente vai fazer? Pega os inputs, passa pela primeira convolução, pega a saída disso, passa pela segunda, pega a saída disso, passa pelo pooling, achata, classifica. Então, assim, também, todo o formato aqui é bem simples, aqui é bem para você ver que não é difícil usar essa ideia de model subclassing, assim, o código está maior que o da sequencial. Mas realmente é o preço que a gente paga para ter mais flexibilidade, para poder fazer coisas mais complexas mais para frente. Aqui eu instancio o meu modelo, eu instancio
um objeto que é da classe CNN e eu passo os parâmetros do construtor, que é o formato da entrada, aqui o formato do mnish, e o número de classes. Compilo do mesmo jeito, sem nenhuma diferença, treino do mesmo jeito. Então, assim, tudo aqui é bem parecido mesmo. Resultado final, também em torno de 98% de acurácia. Então, legal. Agora, bora lá para a outra parte que era exercício para vocês, é fazer um VGG. Não exatamente um VGG, é uma simplificação da VGG na ImageNet. Na verdade, na ImageNet. Enfim, ImageNet? Não sei. O ponto é que isso aqui é um dataset que ele é feito para... a pronúncia dele é para ser você forçar um acento, um sotaque francês mal feito. Então, Mas enfim, o ponto dele é que ele é um dataset que ele é criado para você poder testar as suas ideias como se fosse um dataset de verdade, um dataset sério, mas sem você precisar de muito poder computacional. Então, o que é? Ele foi criado pelo Jeremy Howard, da FastAI, e ele é feito de 10 classes da ImageNet original, isso é 0,1% dela, a ImageNet original tem 1000 classes, e são 10 classes que são fáceis de separar. Então, aqui a gente tem até alguns exemplos, né? Tem igreja, eu não tenho a menor ideia o que é isso, som, caminhão, então assim, isso aqui é com trombone, talvez. Enfim. Então a ideia dela é ser essas 10 classes fáceis de separar, mas que são imagens que elas são grandes, que elas são RGB. Então que assim, você fazer uma coisa que vai bem nesse dataset, ou melhor dizendo, uma coisa que melhora um desempenho nesse dataset, é muito provável que isso também vai melhorar num dataset real. Então isso é essa ideia de você poder fazer os experimentos, só que vai ser bem mais rápido, porque se você for experimentar na ImageNet, ia demorar em torno de... eu fiz a conta errada, na verdade é 1%, né, gente? Tô louco. Vou até mudar aqui. Tá. Tô louco. Mouse. Beleza. Mas enfim, demoraria... A ImageNet, de verdade, ela tem 1000 classes, então isso aqui demoraria 100 vezes mais nela. Então, assim, o seu tempo de interação, o seu tempo para fazer esses testes ia demorar muito mais e aí... isso é ruim, né? Em geral, você tem que passar 10 dias esperando saber, nossa, será que aquela minha ideia ajuda ou não? Então, a ideia realmente aqui de usar esse dataset é você conseguir ter uma noção melhor de até que ponto as suas ideias funcionam ou não, de até que ponto elas melhoram. É para você treinar, você quer implementar uma coisa de um paper. Nossa, treinaram na ImageNet inteira. Bora testar nesse dataset menor aqui, para a gente conseguir ver o resultado sem precisar de tanto poder computacional e tanto tempo. Tem outra versão que é o ImageWolf, que esse wolf é o barulho de cachorro, e eles são 10 classes de cachorro, então ele é mais difícil. Então, se você quer validar ainda por cima no dataset que ele é mais difícil mesmo, você pode usar ele. Eu diria que até, em certo sentido, mais difícil que a ImageNet, né? Porque são 10 classes de cachorro, são 10 classes que são próximos umas às outras. Na ImageNet, como você tem 1000 classes, termina diluindo mais esse tipo de coisa. Também esse dataset eles vêm com 2 versões. Aqui a gente vai carregar uma versão que a menor dimensão dele tem 160 pixels. Tem uma outra versão que tem 320 na menor dimensão, então ele seria uma imagem até 4 vezes maior. E note bem, na menor dimensão, o que vai acontecer é que a gente vai a gente vai ter que diminuir essa imagem, a gente vai ter que reescalar ela para ela ficar um quadradinho direitinho para a nossa rede, porque senão iam ter vários tamanhos diferentes, a gente não ia conseguir fazer uma rede num formato fixo para treinar em todos eles. Beleza, aqui a gente fez a mesma coisa que a gente fez lá com o mnish, visualizamos. Aqui a preprocess, que vai ser a nossa função que a gente vai mapear no dataset. Se você olhar o final, a mesma coisa, dividido por 255, mantém o label. Mas antes disso, eu vou dar o cast para float. E eu vou usar essa função resize, que é para transformar a minha imagem numa imagem 160 por 160, que é para forçar todo mundo a ter o mesmo formato, e que é basicamente o maior formato que a gente consegue garantir, né? Já que sempre o menor lado, que não necessariamente é largura ou comprimento, ele tem 160. Então, o que a gente pode garantir de maior tamanho, de manter o máximo possível essas imagens, transformar elas em imagens 160 por 160. Aqui é a mesma coisa, eu só não estou usando o cache, porque quando eu usei o Colab estourou a RAM, então assim, depende, agora tá pouquinha, mas quando eu estava usando, estava com a RAM muito elevada, eu acho que eu tinha pego uma instância que alguém estava usando antes. De resto tá tudo normal. E agora, bora pensar na VG simples, aqui eu dei as instruções de como fazer, convolução 3x3, 64 filtros 2 vezes, max pool 2x2,
depois convolução 3x3, 128 filtros, max por 2x2, depois 3 vezes convolução 3x3, 256 filtros, max por 2x2, achatamento, denso com 4.096 neurônios, denso com 10 neurônios. Lembrando que para todos esses caras aqui o padding é 100, então para as convoluções a gente não vai mudar a resolução, a gente só muda a resolução nos poolings, no max pool. E também a função de ativação para todas as camadas, menos a última, é a relu. Assim, bem basicão. Aqui, como que a gente faz? No init já instancia. Convolução 2D, 64 filtros, kernel 3x3, ativação relu, padding 100. Convolução 2D, 64 filtros, kernel 3x3, ativação relu, padding 100. E aí, max por 2D. Mesma coisa aqui. 128 filtros, kernel 3x3, tal. Por fim, 256 filtros, a gente faz 3 dessas. E acabou. A gente faz uma camada de flatten, de achatamento, né? Uma densa com 4.096 neurônios. E aí uma densa final com número de classes. Para call, é só passar também, aqui como é bem sequencial. A gente instancia o modelo, o tamanho da imagem agora é 160 por 160 por 3, né? Mais 28 por 28 por 1. São de novo 10 classes. Compila, treina. Eu passei aqui 15 épocas porque a minha ideia realmente é que esse dataset ele é mais difícil, ele é mais complexo. Então, se eu passasse só 5 épocas, você vê que ele termina... na verdade, 5 épocas aqui já estaria dando bom bastante. Então, você pode treinar também poucas épocas. Em geral, essa nossa rede aqui ela é bem simples, dada a complexidade das imagens que a gente está lidando, do tamanho delas. E, além de ser bem simples, ela não é tão boa de treinar, como eu já tinha falado. Para redes profundas, você quer começar a usar coisas como batch normalization e tal, que a gente vai estudar direitinho na aula que vem. Então, ela conseguiu aqui esse desempenho. Olha, ela consegue até 60% na validação, então depende, você consegue tunar isso aqui melhor. A gente vai ver a aula que vem é só sobre tunar modelos, então a gente vai ver como que você conseguiria um resultado melhor geral desse modelo. E aqui ela consegue uma acurácia de 59%. O que é muito bom para esse dataset, como eu disse, não é mais só dígito, são imagens bem mais complexas, são imagens bem mais reais. Então é isso, gente.